Romanos 10, versos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O tema da mensagem de hoje é os dois verbos da salvação, os dois verbos da salvação. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos pelo privilégio de, na tua presença, poder adorar o teu nome, poder louvar ao Senhor pelas bênçãos, pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E agora, Pai, quando estamos diante da tua santa palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que o Senhor de fato nos alimente. Ó Pai, livra-nos de estarmos aqui apenas por uma obrigação, um ritual. Dá-nos sede pela tua palavra, dá-nos fome pelo conhecimento que vem do Senhor. Ó Pai, sabemos que estamos aqui em um momento especial, em que a tua palavra, que não volta vazia, ela operará nos corações, e o teu Santo Espírito, que é poderoso, ele também cuidará da tua palavra sendo entregue a nós. Pedimos então que neste momento que é sobrenatural, que o Senhor alimente o nosso coração, mude a nossa mente, que o Senhor gere conversão onde ainda não houve conversão, transformação em vidas que ainda não estão contigo. Abençoa-nos, Pai, com o poder do teu Santo Espírito. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se você perguntar a um padre o que você deve fazer para ser salvo, ele vai responder que você precisa ser batizado, você precisa de uma vida de fé, esperança, caridade, participando dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da confissão. Então, se você fizer essas coisas, você tem boas chances, não certeza, mas boas chances de ser salvo no catolicismo romano. Se você perguntar para um mestre budista o que fazer para ser salvo, ele responderá: você deve seguir o caminho do Dharma, compreendendo as 4 nobres verdades, trilhando o caminho óctuplo, a libertação, o despertar da ignorância, o fim do sofrimento e a realização do nirvana. É isso que um budista dirá, os passos que você tem que trilhar a vida inteira para conseguir a salvação. Se você perguntar para um espírita aqui no Brasil, o que eu faço para ser salvo? Ele vai dizer que você deve se esforçar para ser uma pessoa melhor, uma pessoa moralmente melhor, para que você pratique o bem, corrija os erros, desenvolva a caridade, o amor ao próximo, e assim você vai evoluindo ao longo de várias reencarnações. Então, a salvação seria não para esta vida, mas várias vidas reencarnando e fazendo o bem, o bem, o bem, até que você seja salvo plenamente. Mas, agora, se você perguntar para Deus o que você deve fazer para ser salvo, a resposta será: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Confessar com a boca, crer com o coração. Ou crer com o coração, confessar com a boca. Observe que o caminho apresentado por Deus é bem mais fácil. Não é um caminho de fazer obras a vida inteira, não é um caminho de se esforçar a vida inteira para talvez merecer, talvez conquistar a salvação. E por que o caminho que Deus apresenta é tão fácil? Porque é pela graça. Porque tudo que foi difícil foi feito não por nós, mas por Cristo. Para Cristo não foi fácil. Cristo, santo, glorioso, encarnou-se,
e viveu uma vida no meio de pecadores, num mundo caído, sofreu a vida inteira, subiu na cruz sem merecer, morreu na cruz, sangrou, foi torturado, horas na cruz, sendo torturado, levando sobre si os nossos pecados. É fácil para nós, porque a parte difícil foi feita por Cristo. Cristo morreu no nosso lugar. Para nós é fácil. Nós precisamos da fé. Nós não precisamos fazer obras, fazer sacrifícios. Precisamos da fé. E até a fé nos é dada. Deus nos dá a salvação assim, de presente, de mão beijada, como nós dizemos. E é isso mesmo. Você não procurou ser salvo. Deus te alcançou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não há mérito nenhum em nós. Foi de mão beijada, foi por graça, por misericórdia. É por isso que é tão fácil, porque o difícil, o que seria impossível para qualquer mestre religioso, o que foi impossível para a carne, porque estava enferma pelo pecado, Romanos capítulo 9, Cristo fez. Cristo fez, Cristo conquistou, Cristo conseguiu a salvação para nós. De modo que agora nós temos que crer e confessar. Crer e confessar. Então, em primeiro lugar, é preciso crer. Mas o que é crer? O que é crer? Você pode dizer que crer é acreditar. Eu creio naquilo, eu acredito naquilo. É uma convicção de algo que existe, que talvez você não tenha visto, ou algo que acontecerá. É uma convicção. Crer é você acreditar em algo. Crer é exercitar a fé. E o que é fé? A Bíblia define em Hebreus 11:1 o que é fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Todos nós sabemos o que é fé, em algum nível, não é? Nós acreditamos, nós temos coisas que nós cremos, desde as coisas mais simples. Eu creio que o meu ônibus vai chegar dentro de 15 minutos, você crê nisso? Você olha para uma cadeira e você fala, eu acho que me aguenta, é de madeira, vou sentar. Nós exercitamos fé no nosso dia a dia. Então fé é você acreditar em algo, mesmo que você não tenha a certeza absoluta. Esse é o nível mais geral da fé. Todas as pessoas têm fé. A grande diferença é fé em quê? Porque apenas ter fé não salva ninguém. Você tem que ter fé na coisa certa, na coisa certa. O objeto da fé é muito importante. O objeto da nossa fé é Jesus Cristo. Nós temos fé nele. Agora, o ato de fé já foi desenvolvido bastante na história do pensamento. E os reformadores dividiam este ato da fé, ou eles falavam de 3 partes da fé, que nós podemos chamar de 3 camadas da fé. Tá? Uma camada mais superficial, uma camada intermediária e uma camada mais profunda. Os reformadores usaram 3 palavras no latim para falar dessas camadas: notícia, ou notícia, assensus e fidúcia. 3 camadas: notícia, assensus, fidúcia. O que seria notícia? Seria um mero conhecimento intelectual de que algo existe. Por exemplo, se eu perguntar para você quem descobriu o Brasil, você conhece esse fato: Pedro Álvares Cabral. É uma informação. Então a notícia é uma informação sobre um fato, faz parte da fé, é uma questão intelectual. Assensus, que é a camada intermediária, é você de fato crer naquela informação. Então, se eu te disser assim, que Pedro Álvares Cabral nada, aí você fala, não, eu acredito mesmo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, nós temos evidências historiográficas, livros, registros, tal, eu acredito de fato. Então, o assensus é não apenas você conhecer o fato, mas assentir no coração, ter uma convicção, digamos assim. Não no coração, mas ter uma convicção, ainda é intelectual. Nesse sentido, até os demônios têm
notícia e ascensos, porque os demônios sabem que Deus existe, creem e tremem. Os demônios têm convicção intelectual daquilo que é correto. Muita gente nesse mundo tem esse tipo de fé. Sabe que Deus existe e até tem uma convicção de que Deus existe. Mas aí vem a terceira camada da fé, que é a fidúcia. Fidúcia é confiança, é mais interno. A fidúcia é não apenas um conhecimento intelectual, uma ciência, uma convicção, mas é uma confiança. A fidúcia é mais interno. A fidúcia é aquilo que já nos gera, inclusive, sentimentos. Então, veja, as pessoas têm a notícia de que há Deus, a ciência de que há Deus. Alguns têm a convicção de que há Deus, mesmo não crentes. Não, eu acredito que Deus existe, Deus é Pai, eu acredito. Agora, o crente é aquele que tem a fidúcia, que tem a confiança, é mais forte. E essa confiança plena em Deus gera afeições, gera amor, gera esperança, gera total e plena confiança. Essa é a terceira camada, é a mais profunda, mais emocional. Então algumas pessoas sabem que Deus existe, creem nele, mas ainda não internalizaram isso no coração como fidúcia, como confiança. Eu sei que Ele existe, eu tenho certeza e eu confio nele de todo o meu coração. Aí você percorreu as 3 camadas da fé, você foi até a fidúcia. A fé salvadora, então, que nos é dada por Deus, tem essas 3 camadas. Exemplificando um pouco mais, imagine uma cadeira. Você sabe que a cadeira existe e que foi projetada para as pessoas se sentarem. Isso é notícia. Você olha para aquela cadeira e você fala, eu acho que me aguenta. Você fala, eu acho que me aguenta. Isso é ascensos. E aí você se senta. Isso é fidúcia. Você se senta. Então, você sabe, você tem ciência de que há um Deus, você tem certeza de que há um Deus, e você se assenta, você confia. Eu sei, eu tenho convicção, e eu me entrego, eu vou confiar. Aí você passou pelas 3 camadas da fé salvadora. Essa fé não é adquirida por nós, não é conquistada por nós, por esforço. A fé é dada por Deus. Só chega nessa última camada aqueles que Deus deu o privilégio de confiarem plenamente nele. Essa é a fé. Então a fé começa com entendimento, depois começa com certezas e ela termina com confiança total em Deus. E é o que a palavra diz. A palavra em nenhum momento, meus irmãos, diferentemente de espiritismo, de budismo, de catolicismo, diz que nós devemos nos esforçar, fazer coisas, fazer sacrifícios para sermos salvos. A palavra mostra que a salvação é pela fé, é crer em Cristo. Eu trouxe alguns textos aqui, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nele crê. Você sabe que eu li João 3,16. Na sequência, o verso 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o que é o não crer aqui? Não é o ascensos ou notícia, é o fidúcia, é o confiar, porque os demônios creem que Deus existe, creem que Jesus Cristo existe e estão perdidos. Então crer aqui é no nível mais profundo, é no nível de confiança. Eu confio que Cristo morreu na cruz do Calvário para me salvar. Por quê? Porque Ele me colocou nos seus caminhos. Eu poderia ter nascido numa família de macumbeiros, eu poderia ter nascido numa família de hindus, do outro lado do mundo. Por que Deus me colocou numa família de crentes?
Por que Deus me traz no domingo, todo domingo na igreja? Por quê? Nós que nascemos no Evangelho, por que a gente nasceu numa família de crentes? Ora, não foi Deus que já nos quis salvar desde bebê? Veja o privilégio. Ou você que não nasceu numa família de crente, como é que você veio parar aqui? Foi Deus que te trouxe. Foi Deus que te tirou das trevas, do engano e te colocou nos seus caminhos. Observe que nada foi por acaso na tua vida. Talvez se você fosse escolher, você tivesse escolhido caminhos totalmente diferentes. Você está aqui porque Deus te escolheu, porque Deus tem um plano na tua vida, porque Cristo morreu na cruz para te salvar. Isso é claro. Verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. 5,24 de João, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Observe que o crer já é suficiente para a salvação. João 6,35, declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus satisfaz. Em Jesus a busca termina. Há pessoas que ficam pulando de religião em religião, buscando a verdade. Em Jesus essa busca termina, porque Ele sacia a nossa sede, Ele mata a nossa fome espiritual, Ele é o verdadeiro pão que desceu dos céus. Jesus ainda, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, João 6,47. E por fim, João 11,25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se em teu coração creres, isso é muito importante, a salvação é pela fé, a salvação é crer. Mas crer em quê? Veja a continuação do texto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer em quê? Na ressurreição dos mortos. Crer que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Veja, crer que Jesus morreu é relativamente fácil, porque os livros de história contam que Jesus viveu e morreu. É um fato histórico. Ninguém questiona que Jesus morreu, que Jesus viveu, que Jesus existiu e que Jesus morreu numa cruz. É um fato histórico, ninguém questiona isso. Você tem, aliás, historiadores que não eram crentes, que não são os evangelistas, narrando isso. Flávio Joséfo, Plínio, uma série de historiadores que falam, existiu, Jesus Cristo existiu e Ele morreu numa cruz. Então isso é fácil crer. Agora, crer que Jesus ressuscitou, isso é para gente próxima. Isso é só para os discípulos. Isso é só para quem é discípulo. Os discípulos sabiam que Jesus havia ressuscitado. Nós, discípulos hoje, sabemos que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque a mesma Bíblia que nos apresenta o Jesus vivo e morrendo na cruz do Calvário, continua falando do que aconteceu depois. Então é uma questão lógica. Se você crê que a Bíblia está correta em falar da vida e morte de Jesus, você continua aprendendo sobre a ressurreição. Os evangelhos dão detalhes da ressurreição. O livro de Atos traz muitos detalhes também sobre a ressurreição, e as epístolas, que nós temos as cartas do final do Novo Testamento. E eu trago aqui como exemplo 1 Coríntios 15. Abra lá comigo, 1 Coríntios 15. Paulo está aqui trabalhando o tema da ressurreição, e é muito interessante como ele segue um caminho bem lógico para mostrar aos cidadãos lá de Coríntio que Cristo de fato havia ressuscitado. Então, 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 4, Paulo vai usar como base as Escrituras. Ele repete o refrão, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras. Veja, irmãos, venham lembrar-vos
que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, a primeira base que Paulo usa aqui para mostrar que Cristo ressuscitou, as Escrituras. A segunda base, as testemunhas. E aqui é importante porque em qualquer processo secular, tribunal, etc., as testemunhas são provas sempre consideradas, tá? Veja do verso 5 ao 11, e observe as testemunhas. E apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então aqui Paulo alista as testemunhas. Ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, apareceu a Tiago, apareceu a mais de 500 pessoas. Pense num tribunal em que a defesa arrola 500 testemunhas. Pense no peso disso. Pois mais de 500 pessoas viram Cristo vivo depois da crucificação. E Paulo fecha com um argumento conclusivo: eu vi, ele apareceu para mim, no caminho de Damasco, eu vi. Então, observe que as provas são esmagadoras quanto à ressurreição de Cristo. Escrituras, testemunhas e, por fim, a lógica. Veja que interessante o raciocínio lógico, verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que Paulo está argumentando, ou contra quem Paulo está argumentando aqui? Porque havia ali em Corinto crentes influenciados por uma corrente da filosofia, não é? O platonismo. O Platão e os seus discípulos defendiam que esse corpo é como que uma prisão da alma, e quando nós morremos o espírito vai para o mundo das ideias, ele se liberta. Para eles, dessa corrente, que tem a ver com gnosticismo também, o corpo é mau, o espírito é bom. Então seria um contrassenso para a filosofia o espírito voltar para o corpo. Vai voltar para a prisão? Só que isso não é evangelho. Por isso que Paulo começa tão duro: escuta, se vocês permanecerem no evangelho, vocês serão salvos. Não fiquem dando ouvido para o pessoal da filosofia que está aí do lado em Atenas, vizinho de Corinto, né, praticamente, bem pertinho ali. E aí Paulo fala que Cristo ressuscitou sim, segundo as Escrituras, segundo as testemunhas. E a lógica, né? Se não existe ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E o que a gente está fazendo aqui? Nossos pecados não foram perdoados, a nossa fé é vã, né? Fecha tudo, vai para casa, esquece o evangelho. E aí Paulo termina: se a nossa fé, se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, se você não pensa no porvir, na ressurreição, no que virá depois, você é o mais infeliz de todos os homens. Que vida desgraçada essa de pensar apenas naquilo que nós temos aqui. De fato, a ressurreição de Cristo lança o nosso pensamento para longe, para o que virá, que é muito melhor do que o que nós temos aqui. Então observe que é ter fé
no Cristo que ressuscitou, no Cristo que ressuscitou, no Cordeiro vencedor, naquele que pela sua morte matou a morte. Pela sua morte ele matou a morte. Há um livro que foi escrito no passado, John Owen, A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Cristo matou a morte com a sua própria morte. É no Cristo vencedor que nós temos a fé, e isso nos enche de esperança. Então, o que fazer para ser salvo? Crer. Em segundo e último lugar, confessar. Veja, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé não é algo para ser guardado, escondido no coração. A fé salvadora, ela transborda em palavras e em ações. É por isso que Paulo está falando aqui de boca e coração, o sermão do domingo passado, boca e coração. Você crê com o coração, você confessa com a boca. A nossa fé não pode ser algo que a gente guarda, tranca num baú dentro do nosso coração e fica só para nós. A nossa fé ela tem que transbordar em palavras, transbordar em atos, em vida que aponte para Jesus Cristo. Então, com o coração nós cremos, com a boca nós confessamos. E a palavra confessar aqui é uma palavra curiosa também, né, da área do direito, homologel, de homo, mesma coisa, e logel, falar. Então confessar é falar a mesma coisa, é homologar, é falar a mesma coisa, é confirmar. Se com a tua boca confirmares que Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então com o coração nós cremos, uma fé profunda, de 3 camadas, uma confiança, uma fidúcia, uma fé forte, nós cremos, e com o coração nós confessamos. É importante nós termos uma fé pública, que todo mundo saiba em quem nós cremos. A palavra dá importância também para este aspecto. Mateus 10:32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Lucas 12:8, digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. 1 João 4,15, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Algumas pessoas têm um certo medo de serem reconhecidas como crentes, não é? Crianças na escola, pré-adolescentes, adolescentes, às vezes têm um medo de sofrerem bullying quando disserem que são crentes, são evangélicos, e serem tidos como, não sei qual é o termo hoje, quadrado, careta. Você adolescente traduz aí para o teu termo. Mas adultos também têm às vezes um certo receio de na vizinhança serem vistos com uma Bíblia na mão, não é? Então eu vou pegar o elevador, mas deixa eu guardar essa Bíblia aqui, né, para os vizinhos não me verem com a Bíblia na mão. Ou então eu vou tomar um ônibus, um metrô com a Bíblia na mão, o que vão pensar de mim? Meus irmãos, andem com a Bíblia na mão, de cabeça erguida, com todo o orgulho santo de você pertencer a Deus e a Jesus Cristo. Não se envergonhe, de jeito nenhum. Se descobrirem no teu trabalho, espero que descubram logo que você é crente, não tenha vergonha nenhuma disso. Isso é de fato, meus irmãos, um orgulho no sentido mais santo da palavra, nós pertencermos a Deus, seguirmos a Jesus Cristo. Então não se envergonhe. Aí você está num restaurante, na hora do almoço ou do jantar, em casa você faria oração, mas agora, pastor, no meio do restaurante, não se envergonhe, abaixa a tua cabeça e ore. Praça de alimentação, abaixa a tua cabeça e ore. Você tem que temer a Deus, não as pessoas. Mesmo que a praça de alimentação, não vai acontecer, mas mesmo que a praça de alimentação inteira parasse para olhar para você, não teria problema nenhum. Teu compromisso é para com Deus, não é para com as pessoas.
Então, não se envergonhe de seguir a Jesus Cristo. Não se envergonhe de andar com a Bíblia na rua, no transporte público. Na escola, se perguntarem se você é crente, diga de cabeça erguida: sou sim, graças a Deus, graças a Deus. No trabalho, a mesma coisa. Se perguntarem a tua religião, diga: eu sou cristão, evangélico, crente, o que você quiser me chamar, eu sou de Cristo. Então, não se envergonhe do teu mestre, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, disse Jesus, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Não se envergonhe daquele que não se envergonhou de você. Na cruz do Calvário, todos os teus pecados vergonhosos estavam sendo lançados sobre o Mestre, e ele estava lá, de cabeça erguida, pagando por teus pecados. Não se envergonhe de Cristo. Quando é que nós confessamos Jesus Cristo? Quando nós falamos, é o mais óbvio, né? Então, quando nós falamos de Cristo às pessoas, da nossa relação com Ele, vizinhos, familiares, amigos, colegas de escola, colegas de trabalho, e também quando nós vivemos, gente. Isso aqui é importante, né? Porque há pessoas na mídia, no mundo do futebol, no mundo da música, que confessam que são crentes. Faixa na cabeça, Jesus Cristo, vocês sabem, né? Mas com a vida é uma tragédia, é uma tragédia. Então não adianta você falar e não viver, isso é ser hipócrita. Se você fala que segue a Cristo, você deve viver uma vida que se pareça com Cristo. Isso é genuíno, isso é verdadeiro. Discípulos seguem o Mestre, discípulos se parecem com o Mestre. Não é uma relação professor e aluno. A relação professor e aluno é bem separada, né? O professor entra na sala, passa o conteúdo, o aluno ouve, mesmo que se não concordar, ele faz lá a prova. Isso é uma relação distante. Agora, a relação antiga, que nós não temos mais nos nossos dias, mas a relação antiga de mestre e discípulo, o objetivo do discípulo não é apenas conseguir o conteúdo, mas é se parecer com o mestre. E nós estamos aqui, tá? Nosso objetivo não é saber Bíblia, nosso objetivo é nos parecermos com Cristo. Conhecer a Bíblia está dentro do processo, mas o alvo é parecer com Cristo. Então, eu estou numa discussão com a minha esposa, eu estou numa discussão com o meu marido. Como é que eu vou fazer aqui para eu me parecer mais com Cristo no meio dessa discussão? Você sabe como fazer, você sabe. Vai precisar de um esforço teu, mas é por isso que você é discípulo. Saber você sabe. Eu estou com uma questão no meu serviço que se eu der uma resposta A, eu vou ir bem. Se eu der a resposta B, eu vou ir mal, mas eu vou ser fiel a Deus. Você sabe o que você tem que fazer, você sabe. Você é discípulo de Cristo. Antes de ser um funcionário, você é discípulo de Cristo. É a nossa identidade, não é? As pessoas erram muito nesse sentido. Se eu perguntar para uma pessoa na rua, escuta, você é o quê? A pessoa vai dizer, a profissão, geralmente, né? Eu sou pedreiro, eu sou médico, eu sou professor. Nós não somos a nossa profissão. Porque o dia que você perder a profissão, você perdeu a identidade. O dia que você se aposentar, você é o quê? Eu sou aposentado. Não, a nossa vida não se define pela nossa atividade. O que é que nós somos? Discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Isso é o primeiro. O que você é? Sou discípulo de Cristo. O que você faz? Aí sim vem a profissão. Mas a tua identidade é discípulo de Cristo. Isso muda tudo. Porque aí, como discípulo de Cristo, é que você vai fazer coisas ou não vai fazer coisas. É que você vai aderir a uma profissão ou não. O discípulo de Cristo é a tua identidade. É a partir daí que você vive. É isso que nos marca. Então, confessar é importantíssimo. Se com a tua boca confessar de Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A vida do cristão é uma vida de crer e confessar Jesus Cristo. Concluindo, eu falei no começo, que se você perguntar para líderes religiosos o que deve ser feito para você ser salvo,
eles vão dar um caminho de pedras, um caminho para você conquistar a salvação de uma vida inteira, e alguns até de outras vidas, mas são caminhos que não conquistam nada, nada. Se você perguntar para Deus, Ele vai dizer: se com a tua boca confessares que Cristo é Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aqui está a verdadeira salvação, a salvação que nos é dada pela graça, pela misericórdia de Deus. Que nós recebamos essa salvação. Nós falamos em fé no começo. Sonde aí o teu coração, se a tua fé em Cristo, ela percorreu as 3 camadas, ou se ela parou na primeira, né? A primeira é uma ciência de que Cristo existe, a segunda é uma convicção, mas a terceira é uma confiança, é a fidúcia, é uma confiança plena, é o sentar-se na cadeira, é o descansar em Deus, é confiar em Cristo de todo o teu coração. Isso é que é a fé verdadeira. Que Deus assim nos abençoe. Amém.